Demônios na Bíblia, verdades ou metáfora? Desde os princípios da humanidade, os demônios têm sido temidos e reverenciados. Relatos de possessões, criaturas das trevas e forças invisíveis aparecem em diversas culturas, mas e na Bíblia? São apenas metáfora para o mal humano ou há algo muito mais sombrio e real por trás dessa história? Hoje, no Entre Anjos e Demônios, vamos mergulhar fundo nos registros bíblicos e em textos apócrifos como o livro de Enoque e em eventos que marcaram a história da humanidade. Prepare-se, porque o que vai descobrir pode mudar para sempre a sua visão sobre o mundo espiritual. A origem dos demônios, os anjos caídos e a rebelião celestial. A maioria das tradições cristãs associa os demônios a anjos caídos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15 e Ezequiel capítulo 28, versículo 12 a 17 sugere que Lúcifer era um ser celestial magnífico antes de sua queda. No livro de Enoque, uma narrativa alternativa sugere que um grupo de anjos, conhecido como vigilantes, desceu à terra, corrompeu a humanidade, dando a origem a criaturas malignas. Referência bíblica. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 diz: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Livro de Enoque. Enoque capítulo 6, versículo 1 e 2 diz: E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram os filhos formosos, e os anjos, filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. Os demônios e o livro de Enoque, criaturas que jamais deveriam existir. O livro de Enoque, considerado apócrifo, descreve uma guerra celestial e a criação de monstros conhecidos como Nefilins, os filhos dos anjos caídos com mulheres humanas. Esses gigantes e seus espíritos malignos seriam os primeiros demônios da terra, condenados a vagar até os fins dos tempos. Muitos acreditam que Enoque foi removido da Bíblia oficial porque revelava os segredos sombrios demais para a humanidade. No livro de Enoque, capítulo 15, versículo 8 e 9 diz: Agora, os gigantes que nasceram das almas e da carne serão chamados espíritos malignos sobre a terra, pois sua habitação será nela. O Novo Testamento e o encontro de Jesus com os demônios. Os demônios não são apenas metáfora no Novo Testamento. Eles interagem diretamente com Jesus, reconhecendo sua autoridade. O caso mais famoso é o do demoniado gadareno, onde Jesus expulsa uma legião de espírito maligno. O próprio Jesus nos alerta sobre o perigo dos demônios e sua natureza destrutiva. Marcos capítulo 5, versículo 9 e 10 diz: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião, o meu nome, porque somos muitos. O mundo espiritual e a batalha invisível. O apóstolo Paulo nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais malignas. Muitos acreditam que os demônios ainda influenciam o mundo moderno através de seitas ocultistas, possessões e até mesmo na política e na cultura. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Os demônios são metáfora ou seres reais? Existem
três principais interpretações sobre os demônios na Bíblia: seres espirituais reais, criaturas que atuam num plano invisível, personificação do mal, reflexos das trevas que existem dentro da própria humanidade, e símbolos mitológicos, relatos antigos usados para ensinar moralidade e fé. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que tudo isso significa para nós? Os demônios são apenas um conto assustador ou uma ameaça real? A verdade é que, independente da interpretação, a Bíblia nos alerta sobre as forças que buscam nos afastar de Deus, sejam seres espirituais ou símbolo do mal que representam uma batalha constante entre a luz e as trevas. Mas a pergunta final é: você está preparado para essa batalha? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. E se você chegou até aqui, é porque esse tema te fascina. E tem muito mais vindo por aí. Se inscreva no canal Entre Anjos e Demônios, ative o sininho e deixe seu like para que possamos continuar explorando os mistérios do sobrenatural. Comente aqui o que você acredita. Os demônios são reais ou apenas metáfora? Sua opinião é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Espírito Santo guie todos para a sagrada luz. Até a próxima. Nos vemos na estrada.